A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Alô? Oi? Olá, boa noite. Então, aqui. O Sempre um Papo é viabilizado por meio do patrocínio da CEMIG e da Engea, com o apoio do Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Lei Rouanet. Entrada gratuita. Agradeço à Biblioteca Pública por nos ceder o Teatro José Aparecido de Oliveira. Quero agradecer ao nosso intérprete de Libras, Eduardo Rodrigo. Bom, e o Sempre o Papo convida hoje Patrícia Espírito Santo para lançamento do seu livro Há um Lugar para Mim na Casa do Meu Pai, editora Autêntica. Pode entrar, Patrícia. Boa noite. Primeiro, eu tenho que agradecer a disponibilidade, a disposição de todo mundo de chegar aqui a esse horário, numa quarta-feira, nesse trânsito, para escutar o que eu tenho para contar das minhas empreitadas pela África. Tudo começou, na verdade, em 2018, quando eu comecei a costurar, quando eu decidi aprender a costurar para aproveitar os tecidos que eu ganhava nos projetos sociais dos quais eu participava. O que eu vou fazer com tecidos tão bonitos? Eu preciso arrecadar dinheiro. Então, eu vou aprender a costurar, vou fazer roupas bonitas e vou vender para fazer dinheiro e conseguir dar vazão, né, aos meus projetos. Jamais imaginava chegar onde eu cheguei com essa ideia da costura. E conheci a Fraternidade Sem Fronteiras, por acaso, através de uma cunhada que desejava muito ir à África como médica, fazer um trabalho, e ela me falou da Fraternidade Sem Fronteiras e comecei a pesquisar. Me interessei e me inscrevi numa caravana para o Malawi, um país que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Depois vim a confirmar que é um país onde a Madonna tinha adotado uma criança, que tornou o país até famoso. E me inscrevi nessa caravana, doida para conhecer a África, que não está nem nos livros, nem nos guias turísticos, nem nas revistas, que é a África pobre, a África sofrida, a África dolorida, que eu sabia que existia, só que jamais imaginava que era o contexto que eu encontrei. O contexto que eu encontrei, ele é inimaginável por qualquer pessoa que não vá até lá. Me inscrevi, então, numa caravana de saúde. Eu ia auxiliar médicos a pesar as crianças, eu ia pesar a criança, ia ajeitar a fila, ia fazer o que tivesse que ser feito. E, na maior alegria, comprei minha passagem e fiquei pensando, meu Deus, eu acho que eu posso dar muito mais do que isso. E eu tinha uma máquina de costura que eu tinha ganho e estava esperando a demanda. O que vou fazer com essa máquina de costura? Se eu ganhei, eu tenho que doá-la. Ela não me pertence. Ela estava esperando uma demanda. Aí eu pensei, quem sabe se eu levar essa máquina de costura
para o Malawi. Eu fiquei sabendo que o trabalho no Malawi era feito do lado de um campo de refugiados, refugiados de guerras africanas. Quem sabe alguém ali dentro quer aprender a costurar? E perguntei à coordenadora do projeto no Malawi, se eu levar uma máquina de costura, interessa? Ela falou, interessa. Desliguei o telefone e comecei a pensar, mas o que se faz com uma única máquina de costura? Uma única pessoa faz muito com uma máquina de costura, mas centenas e milhares de pessoas não fazem nada com uma máquina de costura. Aí liguei para ela e perguntei, se eu levar 2 máquinas, você vai ficar 2 vezes feliz? Aí ela me perguntou, você costura? E eu entendi a pergunta. E respondi, corajosamente, sou amadora, tem só 1 ano que eu estou aprendendo a costurar, mas eu tenho certeza que eu sou capaz de ensinar quem sabe menos do que eu. Naquela viagem, levei 4 máquinas de costuras, um mundo de aviamentos que eu ganhei, entrei na mala de uma porção de gente, assim, levando coisas para mim. Foi um caos total, meu primeiro curso. Eu tinha duas mesas de plástico, não tinha energia elétrica. Eu descobri que o Malawi importa 6 horas de energia elétrica da África do Sul por dia. E os eletricistas me doaram uma plaquinha de solar para eu alimentar aquelas 4 máquinas, e eu conseguia 1 hora de máquina elétrica de manhã e 1 hora à tarde. Na época, o campo de refugiados tinha 44 mil pessoas, e eu tinha disponibilizado 8 alunos de manhã, 8 alunos de tarde, durante 5 dias. Seriam 2 turmas. Eu cheguei lá, tinham 34 pessoas me esperando. E eu não tive coragem de rejeitar nenhuma delas. Por fim, em 2 dias, eu já estava acabada, já estava morta, tive que abrir mão da maioria deles, ficar só com 4 para treiná-los. E assim começou a minha saga na África. Hoje, essa oficina de costura, nós temos 12 funcionários, temos máquinas elétricas com energia solar suficiente para fazer todas elas funcionarem, máquinas industriais. A gente confecciona e vende muito bem, não apenas para sustentar essas 12 famílias, mas para ajudar na escola e ajudar também na horta. Mas o que me encantou? O que mais me chamou a atenção lá? Eu cheguei desde o início, eu senti uma atração muito grande pelo campo de refugiados. O que é um campo de refugiados? Imagine um depósito de pessoas. É um depósito, aquilo não é uma cidade. Por que eu chamo de depósito? As pessoas chegam lá das suas fugas e não têm aonde ficar. Elas são depositadas dentro de um galpão com uma série de outras pessoas. Aos poucos, a ONU vai conseguindo para elas 4 metros quadrados no máximo para que elas construam a sua casa e coloquem os seus filhos ali, para que elas construam, porque ninguém vai construir por elas. Elas ganham um pedaço de lona para colocar, para servir de telhado nessa casa. E elas vêm de onde? Elas vêm de genocídios, elas vêm de conflitos sangrentos, elas vêm de uma história dura e difícil, muito difícil. Comecei a observar aquelas pessoas chegando no projeto à procura de emprego, tão bonitas, tão coloridas, tão sorridentes. São lindos todos, os homens e as mulheres e as crianças. Muitos deles empoeirados e sujos, mas fazem questão de estar com o cabelo arrumado, de estar com aquelas roupas extremamente coloridas. Foi outra coisa que eu descobri. Quanto mais pobre o país na África, mais cor o povo tem. Quanto mais culto e mais dinheiro, se vestem igual londrinos e nova-iorquinos. Infelizmente. A África bonita, infelizmente, é essa África da pobreza e eles fazem mais questão de manter a cultura deles. Comecei a conviver diariamente com eles, a rir com eles, a chorar com eles e fui criando amizade. Você vai criando amizade, você quer saber detalhes da vida das pessoas.
Não é isso que acontece com a gente? A gente começa a relacionar, o que você fez hoje, de que você gosta, o que você comeu. A gente começa a conversar com as pessoas, e comecei a conversar com eles. E tem um problema muito sério quando a gente começa a conversar com as pessoas, quando a gente pergunta às pessoas sobre a vida delas. A gente tem que ter um preparo emocional para escutar a resposta. O que eles nos respondem podem nos derrubar muito para baixo. Ou a gente pode fazer daquelas respostas um estímulo, uma motivação para a gente viver. A primeira vez que eu perguntei para a minha primeira tradutora, se ela era congolesa, você tem família no Congo? Ela falou, não sei. Ela tinha uns 20 e poucos anos. Você tem vontade de voltar para o Congo? Ela falou, não. Por que não? Porque aqui eu encontrei paz. Se vocês vissem o lugar onde ela encontrou paz, como eu vi, eu me questionei como alguém encontra paz num lugar desse. O campo de refugiados não tem lixo. Não é porque eles reciclam, não é porque eles são educados, é porque eles não consomem. Só tem lixo onde há consumo. Não há embalagem para ser jogada fora. Eles disputam a tapa uma garrafinha PET. Quando a gente anda lá e tem a coragem de carregar uma garrafinha de água, fica aquele mundo de menina atrás da gente apontando para a garrafinha, cheia ou vazia. Aquilo tem um valor enorme para eles. Aquela garrafinha serve para eles carregarem água e serve para eles fazerem fogo quando tem algo para cozinhar. É um lugar que não tem, as casas não têm banheiro, os banheiros são públicos. Hoje tem 55 mil pessoas vivendo lá e dividindo banheiros públicos. Vocês podem imaginar o que é isso? Não tem ruas, não tem torneira, eles pegam água em poços artesianos, enchem os galões de água e levam para suas casas para poder cozinhar, para poder beber, para poder se limpar. Não existe brinquedo, não existe uma boneca, não existe uma bola. As bolas são feitas de pedaço de plástico que eles conseguem, eles vão enrolando e chutam aquela bola. As bonecas são os próprios irmãos. As crianças de 3 anos carregam os irmãos de 6 meses. As de 5 anos carregam os irmãos de 1 ano. Essas são as bonecas. Meninos e meninos brincam de bonecos vivos. São filhos que criam os próprios irmãos. Fora as meninas de 12 anos que mal menstruaram já engravidam, porque o índice de abuso sexual é muito grande. Então elas têm os próprios filhos, eles mesmos chamam de mães-filhas, porque mal nasceram, né? Mal entraram na adolescência, já são mães. E o que me encantou nestas pessoas? Quando eu começava a conversar com elas, elas começavam a me contar a saga da fuga delas. Foi o que eu fiz em maio do ano passado. Eu fui para o Malawi especificamente para ouvir as histórias dos refugiados em detalhes. Tive um tradutor, que era o Patrick, um congolês que não quis me contar a história dele. Eu já o conhecia, já tinha amizade com ele. A primeira coisa que ele me falou foi: adorei a sua ideia, eu topo colher os depoimentos com os refugiados, mas eu não vou te contar nada da minha vida. Nada, porque eu não dou conta. A única coisa que eu já sabia é que ele tinha fugido sozinho do Congo com 12 anos. O Patrick fugiu com 12 anos e passou um tempo em Moçambique, por isso ele aprendeu português. E saiu de Moçambique também, porque em Moçambique eles são ilegais, né? Moçambique não recebe os refugiados, não tem um campo de refugiados. Aí acabou indo parar no Malawi. Então eu tinha a companhia do Patrick e a companhia do Peter. O Peter era um outro congolês também, refugiado, que é responsável pelo departamento psicossocial da Fraternidade Sem Fronteiras no Malawi. Eles me ajudaram a escolher os depoimentos, né, os depoentes com os quais eu ia conversar, porque eles conhecem a grande maioria das pessoas que vivem no campo. E aí fomos atrás das pessoas. A primeira pergunta que eu fazia para elas era: o que
te trouxe até aqui? Me conte a sua vida. Como você nasceu, onde você nasceu, como você vivia até chegar aqui. Algumas pessoas não se lembravam da infância. É interessante. O que você fez quando era criança? Não me lembro. Aonde você nasceu? Em tal lugar. Quando? Não sei. Muitos não sabem quando nasceram, não tinha data de nascimento. Eles têm um registro na ONU, a ONU coloca todo mundo nascido no dia 1º de janeiro de um suposto ano. Isso me chamou muito a atenção. Falei, gente, como nasce gente 1º de janeiro e vem morar aqui nesse campo? Aí o Patrick explicou, não, é porque eles não sabem, aí a ONU, para facilitar, coloca todo mundo dia 1º de janeiro. Mas algumas pessoas lembravam da infância. O Patrick põe a culpa na fome. Eles não lembram da infância porque eles morrem de fome. Muitas outras pessoas colocariam nos traumas. É melhor não lembrar de eventos muito traumatizantes, eventos que foram passados há muitos anos. Mas todos lembravam do evento que os levou a fugir. A maioria do campo é da República Democrática do Congo. A gente conhece muito pouco sobre a República Democrática do Congo. Aliás, a gente acha que Congo é um país só. Tem República Democrática do Congo e República do Congo. A República do Congo foi colonizada pela França, a República Democrática do Congo foi colonizada pela Bélgica. A Bélgica fez uma das maiores atrocidades que a humanidade já conheceu naquele país. A princípio, nem foi a Bélgica, foi o rei Leopoldo da Bélgica que tinha o Congo como uma colônia pessoal. Aquelas histórias de que os negros que desobedeciam, eles tinham a mão direita amputada. E as mãos direitas amputadas tinham que ser enviadas para os emissários do rei para que elas fossem contadas. Então, isso aconteceu no final de 1800, no início de 1900. A Bélgica acabou com aquele país, escravizou, não como escravos como a gente conhece, mas era com chantagem, né? Eu vou cortar a sua mão, eu vou matar a sua família, se você não trabalhar para nós. Essa é a consequência de um Congo que vive hoje, uma guerra civil que se prolonga. Hoje, nesse momento, muitas pessoas estão sendo mortas. Tem 2 semanas que eu vi um vídeo de um ataque a uma aldeia que eles matam os pais e deixam os bebês vivos entre os corpos. Me mostraram esse vídeo, isso aqui foi filmado ontem. Parece cena de filme de guerra africana. Aconteceu ontem, fevereiro de 2024. Só que a gente liga essas coisas tudo no passado. Só acontecia isso no passado. Então, boa parte das pessoas que moram hoje no campo de refugiados fugiram disso. Eles brigam por questões de etnia, eles brigam por questões de terra, eles brigam por questões políticas. Um presidente está no governo hoje, se amanhã a oposição entra, a oposição persegue todos. E perseguir quer dizer matar, quer dizer pegar, quer dizer prender, né? Tem casos no livro, tem um caso de uma mulher que ela precisou fugir, porque quando ela sofreu o ataque, ela denunciou a polícia. Os 3 caras foram presos. Poucos meses depois, mudou o governo. A hora que o governo entrou, ele mandou soltar. Na mesma hora, ela saiu correndo com os filhos, porque ela sabia que ia morrer. Todos eles contam que, quando eles, nesse momento, os países fazem força, não, pode voltar, que aqui não tem guerra civil mais. Pode não ter uma guerra civil estabelecida, mas ele sabe que se ele voltar, aquela pessoa que o fez fugir vai matá-lo e não vai ser preso. Esse é o problema atual. Ruanda e Burundi também, tem muita gente de Ruanda e Burundi dentro do campo de refugiados.
A gente lembra só do genocídio de Ruanda, em 1994, quando foram mortas 800 mil pessoas em 100 dias, por uma questão de briga entre duas etnias. A gente acha que isso acabou lá naqueles 100 dias, em 1994. Só que não. Ao invés de 800 mil pessoas morrendo em 100 dias, hoje tem centenas de pessoas morrendo em um número maior de dias, mas continuam sendo perseguidas. Existem muitas milícias, existem muitos grupos de rebeldes sem nenhum critério. Eles às vezes são rebeldes simplesmente por serem rebeldes. Não quero dizer, não lutam por uma causa. Eles lutam por eles mesmos, né? No livro eu trago 12 depoimentos de pessoas que passaram por isso. Congo, República Democrática do Congo, Ruanda e Burundi. E tem um de Camarões. Camarões não tem esse tipo de conflito, mas em Camarões, assim como em grande parte da África, a homossexualidade é criminalizada. Eles são presos, eles são mortos, eles são acabados. Ele está dentro do campo de refugiados, sob a tutela da ONU, simplesmente porque ele é homossexual. E ele não conseguiu refúgio em nenhum outro país por onde ele passou na África. E ele é suportado dentro do campo de refugiados, porque o campo de refugiados é administrado pela ONU. E o que acontece? Mesmo dentro do campo de refugiados, os homossexuais são perseguidos principalmente pelas igrejas, todas as igrejas cristãs. Lá tem poucos judeus e poucos muçulmanos, a maioria são de igrejas cristãs evangélicas, tem também igrejas católicas, que nesse momento todas elas se unem para perseguir a comunidade LGBT que vive lá. Eles têm que viver escondidos, aqueles que não se escondem apanham horrores e não conseguem nada. Esse é um grande problema. Então, assentada com eles, conversando, eu tive que ter estômago para escutar sobre como eles presenciaram a morte dos seus familiares, como eles começaram a fuga, como eles conseguiram chegar ao Malawi. Eles demoram, às vezes, meses para chegar lá. E, nesse intervalo, eles sofrem muito, apanham muito, vão perdendo as famílias. Muitas vezes chega no campo e você pergunta, quantos filhos você tem? Eu tenho 15 filhos. 15? Todos são seus? Todos são meus, mas aqueles foi minha irmã que pariu, aqueles ali foi alguém que eu encontrei no caminho que pariu, e aqueles ali foi o meu vizinho, porque as pessoas vão morrendo no caminho, e aquelas mulheres vão pegando para ela aquelas crianças, e chegam no campo e registra todos como filhos. Todos se tornam filho delas. E como elas fazem para alimentar essas crianças? A maioria se prostitui. Um programa vale mais ou menos 30 centavos de dólar, que dá para ela comprar um tomate extremamente maduro. E ela tem que fazer vários programas para ela conseguir dar alimento para essas pessoas. Então, a gente encontra muita desnutrição, muita pobreza, muito frio, muita gente com muita carência. Tem pessoas que nunca foram ao dentista, nunca foram a uma consulta médica, porque não têm acesso a isso. E foram essas as histórias que eu ouvi e que eu transcrevi. Né? Eu tentei transcrever, tentei colocar de uma forma mais poética possível, se é que isso é possível, para que as histórias sejam mais fáceis de serem lidas, mais fáceis de serem digeridas. Por quê? O que acontece muito com a gente? A gente evita muito história triste, a gente evita de ler histórias tristes, a gente evita de ver coisas tristes. O que a gente pensa? A gente fala muito assim,
A minha vida, como é que é? A vida já é muito amarga para eu ainda ler outras coisas, para eu perder tempo lendo, né, uma literatura pesada. Mas eu concluí o seguinte: por que eu vou a esses lugares? Hoje mesmo, na hora que eu estava vindo para cá, eu brinquei com o Antônio e falei assim, era para eu estar tranquila, né, nessa altura da vida, e olha onde que eu estou me metendo. Estou me metendo numa coisa difícil, numa coisa trabalhosa nessa altura da vida. Porque eu não consigo mais ignorar o mundo que está ao meu redor. Eu não consigo mais ignorar essa realidade. Seria muito mais fácil se eu tivesse indo para Paris, curtir a beleza de Paris, do que indo para a África, curtir a pobreza da África miserável. Só que eu só consigo conhecer melhor a minha dor, eu só consigo entender melhor a minha vida quando eu percebo dores e vidas ainda mais difíceis, extremamente mais difíceis do que a minha. A minha dor se torna menor, as minhas dificuldades se tornam fáceis, quando eu percebo o que é na realidade uma dificuldade, o que é na realidade um sofrimento. Essas são as histórias dessas pessoas. Eu não conversei só com vítimas, eu conversei também com algozes. Tem duas pessoas, tem dois depoentes, uma delas é a primeira história, ela era do exército congolês, ela começou como vítima, matou loucamente também, e ela tinha uma bebê, ela carregava o bebê nas costas, como é de praxe o africano carregar, e uma metralhadora nas mãos. Ela partia para o ataque, carregando o próprio bebê nas costas. E ela mesma falou, no final a gente não vê mais diferença entre quem é do exército e quem é das milícias, quem são os rebeldes. Nós fazemos as mesmas coisas. Nós fazemos as mesmas atrocidades. E ela acabou fugindo do Congo, né? Hoje ela é perseguida porque ela fugiu, ela largou o cargo dela no exército e está se prostituindo no campo de refugiados. Assim como também conversei com outro rapaz que foi também rebelde muito tempo, matou sem dó nem piedade, porque ele se reconhece como uma vítima do sistema também. Hoje está no campo, não mata, porque se fizer alguma coisa ele vai ser expulso e vai ser morto, mas ele fez tudo o que um rebelde fazia e continua fazendo, só que cansou. Cansou de matar, cansou de fugir, mas era um algoz. Então a gente tem os dois lados, e a gente aprende a enxergar todos os dois lados da moeda como sendo realmente um único corpo. Todo mundo é vítima e todo mundo é algoz de alguma forma. E a gente tem que aprender isso. É até uma forma que a gente tem para julgar ou não julgar as pessoas quando elas têm os atos, né? Quando elas fazem o que elas fazem. E a minha pergunta inicial, quando eu quis começar esse livro, era o seguinte: por que estas pessoas que vivem tudo isso, que viveram tudo isso, e estão aqui morrendo de fome, morrendo de frio, ao relento, como essas pessoas conseguem se vestir com tanta cor, conseguem sorrir tanto, conseguem cantar tanto? O campo de refugiados, às 5h30, entre 5h30 e 6 horas da manhã, é um coral só, de 55 mil pessoas. Eles cantam com um fervor, com aquela voz maravilhosa, com aquela musicalidade que eles têm, maravilhosa. A gente escuta de onde quer que a gente esteja. E são músicas de louvor a Deus. Eles trabalham cantando, eles capinam a terra cantando músicas de louvor a Deus. E eu ficava pensando, meu Deus, essas pessoas passaram tanto aperto, ainda passam tanto aperto, e ficam cantando dessa forma, ficam agradecendo a Deus o que elas têm, ou melhor, o que elas não têm. O que faz com que essas pessoas tenham esse tipo de atitude?
E comecei a conversar e foram me contando. E eu concluí o seguinte: eles se deprimem pouco. Tem caso de depressão? Tem. Mas depressão severa são poucos. Tem caso de suicídio? Tem. Mas suicídios são raríssimos. Por quê? Porque eles têm uma fé em Deus inacreditável e inabalável. Todos eles acreditam que amanhã a vida deles vai ser melhor, mesmo sabendo que eles podem amanhecer mortos amanhã. Mortos pela fome, mortos por doença, mortos por diversas situações. Eles têm a certeza de que Deus existe. Eles têm uma fé fervorosa que os sustenta. Por isso o título do livro é Há um Lugar para Mim na Casa do Meu Pai. Foi uma frase que eu ouvi de alguém, né, de um deles, e que eu achei muito marcante e que resume exatamente o que o livro traz. Essa fé deles de um dia melhor, de um momento melhor, de uma situação melhor. Por mais difícil e impossível que seja alcançar isso. Então, o livro tem 12 histórias de refugiados, né, de Burundi, Ruanda, República Democrática do Congo. Tem um capítulo com vários trechinhos de mulheres que foram abusadas, porque o abuso sexual também é generalizado, né? É até uma incoerência que eu fico pensando, né? Essas pessoas que acreditam tanto em Deus, como elas conseguem se envolver em tanta violência? Parece que é uma coisa, é muito fruto da ignorância, da falta de acesso a qualquer coisa, falta de acesso à educação, falta de conhecimento, que pode estar levando essas pessoas a agirem dessa forma. Né? É uma cultura que a gente tem que respeitar, mas que de alguma forma a gente está tentando ajudá-los a ver de outra forma, apesar de que nós também, nas nossas culturas, a gente reproduz muito dessa violência, muito dessa violência contra a mulher, dessa violência contra os homossexuais, mas de alguma forma lá ainda está um pouco mais atrasado do que aqui, o que não quer dizer que estejamos em situação boa também. Né? E trago um pouco também no livro, eu contextualizo os países para que o leitor saiba por que aquelas pessoas fugiram e não querem mais voltar para os seus países. O que eu acho que a gente não pode é continuar ignorando a tristeza, a pobreza, a miséria que acontece naquele continente, enquanto a gente vive aqui numa situação de relativo conforto. Muitas pessoas já me perguntaram, mas por que você vai tão longe para fazer um trabalho? Por que você não faz aqui no Brasil? Eu faço trabalhos aqui no Brasil também, aqui em Belo Horizonte, no sertão baiano, em Roraima, no norte, assim como eu faço na África. A grande diferença é que aqui a gente tem pobreza, lá eles têm uma miséria extrema, extrema. É muito comum a gente ver criança de 1 ano e meio com 4 quilos. É muito comum a gente ver as pessoas passarem 5, 6, 7 dias sem comer absolutamente nada. E não tem lixo para ser revirado. Infelizmente. Eu falo que ver alguém revirando um lixo para pegar comida é muito degradante, é muito triste. Mas lá ainda é pior, que nem o lixo eles têm para buscar uma comida. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Patrícia, vocês que trabalham na fraternidade, vocês se alojam próximo? Isso, a fraternidade tem
Ela perguntou como a gente fica alojado quando a gente vai pela fraternidade. Em todos os projetos da fraternidade existe, né, tem o alojamento. A gente dorme em beliches, tá? Colchão ótimo, travesseiro ótimo, roupa de cama ótima. A gente tem o banheiro legal, lá dentro a gente tem a estrutura, né? Tem privada, com descarga. Por que eu falo isso? Porque no campo não existe, né? Não existe chuveiro, não existe nada disso. A única coisa, assim, por exemplo, os nossos chuveiros são de água fria. Eu não tomo banho de água fria, porque eu tenho horror à água fria. Eu esquento a minha água, tomo banho de caneca, é uma maravilha, é bom mesmo, é só... tomo banho numa boa, com água fervendo às vezes, mas são banhos de caneco. A gente tem refeitório, a gente tem pessoas que fazem a comida para a gente, tem limitações de alimentação, porque o país não oferece uma diversidade grande de alimentos, né? Não adianta você, até se você achar um supermercado melhor, não tem muita diversidade para você comprar. Mas a gente não precisa mais do que aquilo, né? A gente tem o básico e ficamos muito bem. Acontece, obviamente, um ou outro ter diarreia, um ou outro passar mal, mas é uma coisa que nunca vi ninguém passando mal mais do que quando a gente vai, às vezes, para a Bahia e come muito agente dendê. Quer dizer que a gente não está acostumado, não é nada assustador. Os alojamentos são muito bons, são bastante confortáveis para a gente, né? O que acontece muitas vezes é quando a gente começa a andar no campo, eu, por exemplo, eu não tenho coragem de beber água, eu não tenho coragem de carregar minha água. Então, eu chego no final do dia seca de vontade de beber água, porque é muito ruim você ir num lugar que você tira uma garrafinha e todo mundo olha para você desejando avidamente aquela garrafinha. O problema não seria eu dar a minha garrafinha, é eu dividir uma garrafinha pequena com centenas de pessoas olhando. Então eu prefiro não tomar água. Isso é uma coisa que é meio ruim assim no meu caso, mas eu prefiro. Não lancho durante o dia. As mães carregam seus filhos, elas trabalham, por exemplo, na oficina de costura, as mães às vezes passam o dia inteiro com a criança nas costas, a criança não chora, a criança não mama, a criança não come, nem troca fralda, porque também não tem fralda. Eles não usam fralda, eles usam pano, né, no lugar de fralda. Mas também só toca fralda quem bebe, ou quem mama, ou quem come, porque senão não tem. Né? Então, é uma realidade. Lá dentro do projeto, eles recebem café da manhã, recebem almoço, né? Mas é muito limitado para eles, o que não é para a gente. Não, só para os funcionários, só para quem trabalha lá dentro. Por exemplo, a gente tem uma horta, são várias hortas que empregam 400 mulheres. Essas 400 mulheres, elas almoçam lá dentro. Tem a escola também, que hoje deve estar com quase 600 crianças, 600 alunos. Eles também comem lá dentro. E os funcionários. Patrícia, não criando polêmica, mas em relação à ONU, ela se limita só ao cadastro dessas pessoas? A ONU, ela faz o cadastro das pessoas, ela tenta levar as pessoas para outros países, tá? Asilo para essas pessoas para outros países, mas é tudo muito lento. Eles falam lá que os funcionários da ONU são muito corruptos. Porque, por exemplo, uma pessoa lá, a maioria desses 55 mil refugiados, na verdade, não são refugiados, eles são solicitantes de refúgio. Qual é o problema lá? Você faz a solicitação de refúgio e o país te dá o refúgio. O Malawi vende o refúgio, muitas vezes por $200. Você imagina aquelas famílias que recebem $7 por mês para comer, onde elas vão juntar $200 para comprar esse título de refugiado.
Aqui no Brasil e nos outros países, pela regra, é para ser gratuita. Então, quem são muitas vezes os funcionários da ONU lá dentro? São as próprias pessoas locais. A ONU não olha muito bem. Eu vou te falar uma coisa, sem querer criar problema. A atuação da ONU aqui em Roraima, junto aos venezuelanos, é completamente diferente da atuação da ONU na África. Completamente diferente. Aqui, junto aos venezuelanos, é uma coisa maravilhosa. A ONU, o Exército Brasileiro fazem um trabalho maravilhoso com os venezuelanos. Mas lá na África, não. Eu vou te ser sincera, eu já fui lá umas 6, 7 vezes. Eu rodo aquele campo de refugiados para cima e para baixo. Eu, Patrícia, nunca vi com os meus olhos um funcionário da ONU dentro do campo. Eles ficam dentro dos prédios da ONU, que são cercados de grade. O campo de refugiados não tem cerca. Os refugiados sabem onde começa e onde acaba. É uma rua, não tem cerca. Eles não podem sair dali. Mas os prédios da ONU são cercados com grade. Eu acredito que saio daqui diferente de quando entrei. Bom. A sua doação, ela mexe nos nossos corações. Eu gostaria de saber, me ocorre aqui, em que perspectiva você se prepara emocionalmente? Onde você encontra forças para emocionalmente carregar alguma coisa tão pesada? Rubio, eu vou te falar que eu até hoje não chorei nas minhas viagens. Mas eu ainda acho que vai chegar esse dia que vai juntar tudo e eu vou chorar pra caramba. Eu acho que é também a minha fé. A minha fé de que isso tem que ter uma razão. Eu não digo que é uma razão de que eles têm que ser castigados e eu que sou privilegiada porque eu sou mais evoluída não tenho que ser, não. Talvez o meu castigo seja exatamente ir lá vê-los. A preparação emocional, ela vem, eu acho que em decorrência de uma preparação espiritual. Eu peço muito ajuda a Deus, muito ajuda ao meu anjo, aos espíritos que me acompanham, para que eu suporte aquela dor. Eu te confesso que todas as vezes que eu ia conversar com alguém, o Patrick, que era o tradutor, ficava engolindo a seco depois de contar as histórias. Ele se recusou a me contar a história dele, mas era assim, eu chamava ele de tradutor traidor. A pessoa respondia a minha pergunta com 2 frases. O Patrick traduzia com 10. Eu falei assim, não é possível que essa pessoa falou 2 frases. O Patrick não cala a boca. Ele estava expondo a história dele também. E a cada vez que a gente saía daquela casa, eu falava assim, e aí, Patrick, nós vamos para onde agora? Ele falou, para lugar nenhum, porque eu não dou conta mais. Agora, só de tarde ou só amanhã. Eu não dou conta de traduzir outra história. Eu sofro muito. Eu sofria, o depoente chorava, o Patrick engolia, mas eu consegui não chorar, porque eu acreditei que se eu começasse a chorar, eu não ia dar conta do próximo, porque a tendência foi só piorar, só piorar, só piorar. E está piorando, porque eu escrevi esse livro, vocês vão ver o sofrimento que tem nesse livro. E eu acabei de chegar semana passada de Madagascar, do sul de Madagascar, onde eu fui colher depoimentos para o próximo livro. O sul de Madagascar consegue ser muito pior do que o campo de refugiados. É uma coisa assim inacreditável, inacreditável o que a gente vê nesses lugares. E que a gente acha que não existe mais. No sul de Madagascar não tem água. Onde não tem água, não tem comida. Aí a gente fica pensando, o que essas pessoas estão fazendo ali? Por que elas não somem dali? Por que elas não vão para outro lugar? Porque não tem opção.
Lá, realmente, a natalidade infantil é enorme, mas a mortalidade infantil é fenomenal. Como as crianças morrem. Como existem crianças de 4 quilos com 1 ano e meio, de 9 quilos com 5 anos. Existem muitas. Sabe aquela imagem da Etiópia na década de 80, que todo mundo se horrorizou? Aquilo ali no sul de Madagascar é a todo momento. Ninguém sabe disso. Ninguém está interessado nisso, gente. Nós não estamos interessados nisso. Eles que morram. Olha que tristeza. Eu não sabia que era assim até ir lá. E olha que eu sou uma pessoa culta, uma pessoa que lê, uma pessoa que estuda. E aí é o seguinte, se eu não tenho um preparo, eu não vou. Eu não vou. Existem casos assim de pessoas que vão, por exemplo, nessa última caravana que eu fui, tinha acabado de sair de lá uma dentista, teve uma caravana antes de dentistas, no segundo dia ela deu um ataque que iria embora para casa. O que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento, eu quero ir embora. Calma que nós vamos arrumar um jeito de você ir embora. Nós vamos trocar sua passagem, ela estava com o marido. Você vai embora. Ela falou, não era para eu estar aqui, eu não estou aguentando. Tá bom, nós vamos arrumar amanhã, a gente está indo embora. E ela estava desmamando, ela tinha tido um filho, estava tentando desmamar esse filho, o filho já tinha 1 ano e pouco, ela não conseguia e foi para Madagascar. E para ver se desmamava e para conhecer. Quando ela estava tomando banho, se preparando para ir embora no outro dia, ela escutou 2 dentistas comentando de uma criança que estava com a mãe tuberculosa e que estava com muita fome, um bebê, e não conseguia comer, não conseguia mamar, não conseguia nada. Enquanto ela tomava banho, ela falou assim, eu vou dar mamar para essa criança. Ela saiu do chuveiro e falou assim, me leva lá agora. Ela deu mamar para essa criança. No outro dia, ela não quis voltar para o Brasil. A criança começou a recuperar e o leite dela secou em 3 dias. Ela tinha meses que estava lutando para secar o leite. E ela foi uma dentista que entrava no consultório às 7 horas da manhã e saía 10 horas da noite, depois desse evento. Foi difícil tirar ela de dentro do consultório. Ela conseguiu mudar do extremo pânico para a dedicação extrema. É isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente ganha uma força que é difícil de explicar. É uma resposta que eu ainda não tenho. Como eu me sustento? Eu não derramei uma única lágrima em cada história. O depoente chorava, eu abraçava, eu pegava nas mãos, eu beijava. O Patrick engolia seco. O olhinho dele, ele tem uns olhos enormes, bem brancos, uns dentes branquérrimos assim. Ó. O olhinho dele enchia de água. E o meu não. Porque eu acho que senão eu não aguentava. Eu fui uma criança... Manteiga derretida era meu apelido. Eu chorava por qualquer coisa. Hoje ainda choro, às vezes, por filme, propaganda, música. Choro por coisas bobas. Mas eu acho que é a hora que eu me permito chorar. Porque se eu fraquejar, eu não vou dar conta de levantar no outro dia para continuar. E vou te falar, é viciante. É viciante. De Madagascar, eu ainda vou no Senegal. O Senegal é um país onde tem o maior número de crianças abandonadas na rua do mundo. E são exploradas, essas crianças são exploradas pelas igrejas também. Lá no Senegal, já me comprometi. Vou para a República Democrática do Congo, porque eu quero entender esses ataques no lugar onde eles acontecem. E estou me viciando nessa coisa. Aliás, estou me viciando em viver de falar da vida dos outros. Patrícia, fala pra gente um pouquinho do projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Quem que iniciou, qual que é o escopo, onde é que está atuando e se tem perspectiva de crescimento? Fraternidade Sem Fronteiras, acho que tem 12 anos. Iniciou com Wagner Moura Gomes. Ele
Ele é do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Um dia, há muito tempo, ele queria muito ir à África e foi como se fosse um chamado. Ele foi parar em Moçambique. A gente fala Moçambique, a gente imagina um país muito legal, é um país muito legal, muito bom, mas de uma pobreza extrema também. Tirando Maputo, que é uma cidade legal, boa, com infraestrutura, com escolas, com universidades e tudo mais, o interior é muito pobre. É outra ilusão que a gente tem, que Moçambique todo mundo fala português. Não fala português. Já fui lá 2 vezes num dos projetos da fraternidade, saí para correr, me perdi na vila, não conseguia voltar de jeito nenhum, porque ninguém conseguia me entender. Tive que correr 2 vezes o que eu saí para correr, porque eu não conseguia conversar com ninguém. Ele foi parar em Moçambique e começou a fazer o trabalho lá. E aí ele começou a ir a outros países, sempre em lugares muito, muito, muito pobres, e começou a abrir os polos. E o trabalho é tão bonito que outras pessoas foram surgindo, foram se juntando a ele. Hoje é um movimento enorme, tem também na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, tem representantes. Eu não sei quantas pessoas tem na fraternidade hoje, mas são projetos na África, tem Malawi, Moçambique, Madagascar, Senegal, Congo. Aqui no Brasil tem Roraima, na Bahia, na Paraíba, aqui em Belo Horizonte. Tem a Fraternidade na Rua também, que faz trabalhos com pessoas de situação de rua, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Uberlândia. Lembra de mais algum? No Rio. Isso. Então, é um movimento muito crescente e sempre crescendo muito, muito. Ou pegando outros países, ou dentro dos próprios projetos, eles vão se expandindo muito. Por exemplo, as escolas sempre começam pequenas. A escola em Madagascar começou há 1 ano, com 200 alunos, hoje tem quase 600. A escola do Malawi também já está enorme, e a cada ano vai só ampliando, ampliando, ampliando. As escolas, as hortas, os projetos, a gente tenta levar as oficinas de costura para todos os projetos também, que é uma forma de profissionalizar as pessoas, né? Ensinar a costurar, eles têm uma ocupação e recebem. Então, é um projeto que vale muito a pena, feito com pessoas assim, que estão realmente... São pessoas como eu, as pessoas são voluntárias, a gente não ganha nada, do contrário, a gente gasta muito, porque a gente tem que pagar a nossa passagem, a gente tem que pagar a nossa hospedagem, a gente tem que pagar a nossa alimentação. No caso da oficina de costura, eu monto, eu arrecado dinheiro, eu vendo uma opção de coisa. Esses livros, a parte que me cabe neles é para montar um salão de belezas no Malawi, que a gente quer acolher a comunidade LGBT que não consegue emprego, só consegue apanhar. Nós vamos montar esse salão de belezas para que eles possam trabalhar, ter dignidade, possam voltar para a casa deles com o dinheiro no bolso, que eles lutaram por esse dinheiro, né? Eles trabalharam. Então, o fruto desse livro vai ser esse salão de beleza, para que eles possam trabalhar. Mais alguém? Patrícia, queria perguntar, quando vocês chegam e tem essa população toda, como é que vocês selecionam, né? Porque é difícil, né? Com tantas pessoas, com tantas necessidades, e você descreveu algumas, e os projetos, né? É como você disse, eles começam, vão ampliando e vocês vão fazendo. Como é que é feita pelo menos uma seleção? Como é que essas pessoas chegam? Porque é um número grande para a quantidade que vocês conseguem acolher, né? E perguntar também, assim, em que medida a fraternidade tem ou busca alguma ajuda, né, com essas entidades, né, que a gente escuta e a gente nem sabe se elas são efetivas. A gente, né, tem sempre essa questão que você colocou da ONU, que nunca viu. Quer dizer, são entidades tão grandes, com tanto recurso, com tanta visibilidade, né?
E também me pergunto, né, como é que isso é tão ausente nessas comunidades? Primeiro, como é feita a seleção? Por exemplo, no Malawi, tem um departamento de psicossocial que ele é organizado pelos próprios refugiados. Um grupo de refugiados foi treinado por uma psicóloga. São pessoas, ela foi conversando e escolheu pessoas com essa sensibilidade. Então, as pessoas chegam lá para pedir socorro, o primeiro lugar que elas vão é para o departamento de psicossocial. Tem 5 pessoas com as quais ela conversa, faz uma ficha, qual é o seu tipo de trabalho, por exemplo, para costura. Como eles foram parar? Eu sempre costurei no Congo. Ok, então vamos mandar você para costura, vamos mandar você para a horta, vamos mandar você para o biocarvão. Os professores da escola também são todos refugiados com experiência em educação. É claro que a pilha de pessoas à espera de uma vaga é muito maior do que o número de pessoas que estão trabalhando lá no momento, porque realmente a gente não consegue, né, colocar todo mundo. Mas existem critérios, sim. E um dos critérios também é uma mãe que tem 10 filhos mortos de fome, ela vai conseguir com mais facilidade ir para a horta do que aquela que só tem 2 filhos. É difícil você fazer essa seleção, né? Mas algum critério tem que ter. Mas tenta-se sempre socorrer, nem que seja imediato, dar alguma coisa àquela pessoa. A pessoa chega morta de fome, estou com muita fome hoje, vai lá no refeitório e coma junto com os funcionários. O ideal é que tivesse mais recursos, para que pudesse colocar mais pessoas, porque quanto mais hortas, por exemplo, se tem, mais você planta, mais gente você alimenta e mais gente você emprega. Para isso precisa de recursos. Aí a gente cai na sua segunda pergunta. Existem instituições que ajudam, sim. Por exemplo, uma das instituições que mais ajuda é o Instituto Alok. O Alok esteve nos projetos da fraternidade quando ele teve um momento de depressão profunda e se viu e teve lá uma inspiração, então ele ajuda muito, assim como outras instituições também ajudam. A gente está sempre atrás de empresas que possam servir, que possam fazer parceria. O que acontece muitas vezes é que as empresas brasileiras, por questões ilegais, acredito, às vezes evitam de ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras, porque a maior parte do nosso trabalho é na África. A gente tem trabalho aqui no Brasil também, né? Por exemplo, um dos trabalhos aqui no Brasil, que é junto às crianças de microcefalia, vocês vão lembrar naquela época que o Zika vírus foi descoberta a relação do Zika vírus com a microcefalia, que foi a doutora Adriana, da Paraíba, que descobriu isso. A Fraternidade Sem Fronteiras é parceira dela. Ela mesma conta que na época que ela descobriu, apareceu uma porção de gente querendo apoiá-la. Só que ela foi abandonada depois que isso perdeu o status de notícia nova. E quem ficou com ela foi a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, a gente tem uma parceria com ela e está sempre buscando recursos. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, tem um polo de tratamento dessas crianças com microcefalia, que é ligado ao trabalho dela e é da Fraternidade Sem Fronteiras. Estamos sempre correndo atrás de empresários, pedindo, implorando. O problema do brasileiro ainda continua sendo, talvez, a coisa de fingir que não é comigo, né? Não é no meu terreiro, não me atinge, então não quero saber, porque é muito difícil. É muito difícil. A gente tem o trabalho que a gente pode mostrar, tem tudo transparente que a gente pode mostrar, mas é muito difícil conseguir recurso. Patrícia, no Instagram, queria que você falasse do Instagram da Ubuntu, eu não sei como pronuncia, também tem o link para o site que nós, como pessoa física, podemos fazer doações e tudo. Queria que você falasse das formas de doação de nós, pessoas físicas, por gentileza. Isso. Eu não tenho Instagram pessoal.
porque eu tenho dificuldade com tecnologia, eu tenho dificuldade com ficar, com me autopromover, mas eu tenho o Instagram da marca, né, da nossa marca de oficinas de costura, que é ubuntu.fsf. Ubuntu é o nome da filosofia africana, que quer dizer eu sou porque nós somos, né? Eu explico isso muito no livro, até com um caso, quer dizer eu só sobrevivo se você também sobreviver. Se eu morrer, se você morrer, se você se acabar, se você morrer de fome, eu também vou morrer de fome. Então, quando eu ganhar um prato de comida, eu vou dividir com você, porque eu preciso que você sobreviva para eu também sobreviver. É uma filosofia que eles levam muito a sério, porque eles já aprenderam na pele que se não for desse jeito, morrem todos. Então, é ubuntu.fsf de Fraternidade Sem Fronteiras. A Fraternidade Sem Fronteiras se sustenta também e principalmente através de apadrinhamentos, né? Com R$50, algumas coisas com R$25 mensais, as pessoas podem ajudar. O site da Fraternidade Sem Fronteiras é muito fácil também de ser acessado, né? E de ajudar. Inclusive, o projeto do Malawi está lá, né, à espera de contribuições. E empresas também, né, têm o seu espaço, um espaço aberto também para fazer doações. Isso, Pix, tem várias formas de ajudar. E o livro, né, gostando, as pessoas vão ler, gostando, acredito que vocês vão gostar. E eu peço a vocês assim que não tenham medo das histórias. Elas inicialmente podem parecer assustadoras, mas elas são reais. E quando a gente presta atenção na dor do outro, a gente entende melhor a nossa dor. Fingir que elas não existem não fazem elas não existirem. Elas existem, independente de eu acreditar nelas ou não. Pronto? Eu quero agradecer isso. Quero agradecer muito a presença de todo mundo. Eu sei que todo mundo aqui me apoia, todo mundo me estimula, né? Alguns até acham que eu sou louca, mas talvez tenha que ter um pouquinho de loucura para fazer isso. Mas eu vou com meu inglês hiper capenga, meu francês hiper capenga, às vezes fico sozinha, né? Agora eu voltei de Madagascar sozinha, fiquei lá 2 dias sozinha na capital de Madagascar, sem falar nada direito, mas tem o Google Tradutor, morrendo de medo de perder o voo, mas vou vencendo. Então, agradeço o apoio de todo mundo, agradeço muito a Editora Autêntica, principalmente na pessoa da Rejane, que é a diretora executiva, que assentou comigo num domingo de manhã, correndo, morrendo de pressa, mas curiosa. Nós tomamos um café na Savassi e em 15 minutos de conversa ela olhou para mim e falou assim: eu tendo a publicar o seu livro, apesar de não ter lido, porque eu estou muito horrorizada com essas histórias que você está me contando, e eu acho que a gente tem a obrigação moral de ajudar o mundo a se transformar. Então, eu vi nela uma pessoa de uma sensibilidade muito grande, porque ela não pensava exclusivamente no ganho econômico que a editora pode ter com o livro, mas o que mais a motivou a publicar o meu livro é, obviamente, o texto bom, mas a parcela de contribuição que a editora quis dar. Agradeço muito ao Afonso Borges, do Sempre um Papo, né? Ele hoje não pôde estar aqui, ele estaria, mas não pôde estar. É uma pessoa que me apoia há muitos anos, que também, antes de ler o livro, né, foi ele até que me colocou em contato com a Autêntica, também com essa mesma mentalidade. Ele me conhece como pessoa e fez questão de me ajudar muito, e é quem me trouxe aqui hoje, a quem eu agradeço muito. Agradeço, obviamente, também muito a Fraternidade Sem Fronteiras por me dar o espaço para fazer o trabalho que eu faço, né, e o estímulo para fazer tudo o que eu faço, e ao meu tradutor, o Patrick e o Peter, da Psicossocial, que sem eles esse livro não teria saído. Eles estão lá os dois vibrando, tadinhos, assim, loucos para ver o livro,
São pessoas que estão presas dentro do campo, né? Não vão viver lá, sabe lá mais quanto tempo, mas tem um trabalho maravilhoso. Isso. Obrigada.